Tem gente que acha que o silêncio de Deus é abandono. Mas a verdade da mensagem de hoje vai te surpreender. Antes de começar, eu quero falar com você rapidinho. Se você tem sentido que Deus está em silêncio, suas orações parecem não passar do teto, então este vídeo não chegou até você por acaso. Já se inscreva no canal, ative o sininho e fique até o final, porque hoje você vai entender que o silêncio de Deus não é abandono. Aqui tem uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos juntos até o final dessa mensagem. Conto com você. Tem muita gente que se sente assim, né? Como se suas orações batessem no teto e voltassem. Já esteve no meio de um desespero, de um clamor profundo? E você pensa, Deus está em silêncio, Deus não me ouve. Mas qual que é a tendência humana? Buscar a Deus no barulho, né? Nos grandes milagres, nos sinais estrondosos, e a gente espera que ele rasgue os céus e fale com uma voz de trovão. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio que te incomoda, que te angustia, pode ser exatamente o momento em que Deus está falando mais alto? E se essa quietude for, na verdade, um convite para o lugar mais sagrado da comunhão com Ele, o lugar secreto da oração? Já pensou nisso? Me lembro de uma pessoa que foi meu pastor por um tempo. Ele solicitou no grupo da igreja que a diretoria deveria participar de uma reunião importante. Porém, nenhum membro da diretoria respondeu no momento em que ele postou no grupo. E ele aguardava ali uma resposta. Ele esperava obter a resposta imediatamente. Como ninguém respondia, ele falou: o silêncio dos irmãos me incomoda. Vamos ser sinceros? O mundo de hoje está em guerra contra o silêncio. É cada vez mais difícil encontrar um momento de paz. Somos bombardeados por notificações, notícias, listas de tarefas que nunca acabam e uma pressão constante para ser mais, fazer mais, ter mais. E esse barulho todo não é só do lado de fora. Ele ecoa aqui dentro, na forma de ansiedade, pensamentos a 1000 por hora, medos que gritam e dúvidas que sussurram que Deus nos esqueceu. Não tenha dúvida, Deus é onipresente. Ele nos prometeu a sua presença. No meio desse turbilhão, né, você tenta orar, busca a direção, consolo, uma resposta, e muitas vezes você pensa assim: Deus está em silêncio, Deus não está me ouvindo. E muita gente interpreta o silêncio como abandono. Tem gente que fica se perguntando: Deus, será que o Senhor está me ouvindo? Será que o Senhor se importa? Parece que estamos sozinhos num deserto espiritual. Tem gente que imagina isso. E a fé de muitos começa a balançar. Tem muita gente com a fé frágil, porque achando que o silêncio de Deus é abandono. Mas aqui tem a promessa na palavra de Deus, na Bíblia. É bem aqui, nesse ponto de frustração, que você é convidado para uma revelação que pode mudar tudo. A Bíblia falando conosco. E se o silêncio de Deus não for a ausência, mas uma forma diferente, mais profunda e íntima de comunicação? A verdade que a gente vê na Bíblia é que quando o céu parece mudo, pode ser justamente o momento em que Deus está te chamando para mais perto, para um lugar onde as palavras não são mais necessárias. E a presença dele pode ser sentida de um jeito que o barulho nunca permitiria. Vamos descobrir juntos, através da palavra de Deus, e encontrar as revelações divinas, onde você vai entender que Deus está presente no silêncio. O profeta Elias, para entender o poder do silêncio de Deus, a gente precisa voltar no tempo e encontrar um dos maiores profetas da história, Elias, no seu momento de maior fraqueza. A história dele, em 1 Reis, capítulo 19, é a chave para decifrar o que fazer quando Deus parece calado. Aí você vai entender, será que Deus está em silêncio mesmo? Tente imaginar a cena. Elias tinha acabado de ter a maior vitória pública da vida dele.
sozinho no Monte Carmelo, ele desafiou e derrotou 450 profetas de Baal. Fogo desceu do céu, o povo se prostrou e declarou que só o Senhor é Deus. Foi algo extraordinário, uma demonstração clara do poder de Deus. Depois disso, Elias esperava o quê? Um avivamento, uma mudança no país inteiro. Só que, em vez disso, ele recebeu uma ameaça de morte da rainha Jezabel. Desolado, exausto, com medo, Elias foge. Ele corre para o deserto, senta debaixo de uma árvore e pede para morrer. É isso mesmo. O grande homem de fé estava no fundo do poço, se sentindo um fracasso total e completamente sozinho. Ele achou que estava sozinho. Depois que um anjo o fortalece, ele caminha 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. Lá, ele se esconde numa caverna, afundado em autopiedade e desespero. E é nessa caverna, nesse lugar de isolamento e silêncio, que Deus decide falar com ele. Mas não do jeito que Elias ou nós esperaríamos. Deus manda ele sair e ficar no monte, porque o Senhor ia passar. E então, meus irmãos, algo extraordinário acontece. Primeiro veio um vento fortíssimo, tão poderoso que quebrava as montanhas e despedaçava as rochas. Uma coisa assustadora. Mas a Bíblia nota um detalhe especial. O Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto. A terra tremeu, abalando tudo. Com certeza Deus estaria ali, certo? Mas, de novo, a Escritura diz: o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, uma imagem poderosa que a gente sempre associa à presença de Deus. O fogo consumiu, iluminou, aqueceu. Mas pela terceira vez, a revelação é a mesma. O Senhor não estava no fogo. Percebe? Deus não estava num espetáculo. Ele não estava na demonstração de poder que todo mundo podia ver e ouvir. Deus rejeitou os métodos que o mundo usa para chamar a atenção. E então, depois de todo o caos, depois de toda a agitação, veio uma voz mansa e delicada. Ou como outras traduções dizem, um cicio tranquilo e suave. Manso e suave. Não era um trovão, era um sussurro tão quieto que exigia atenção total. Tão sutil que podia se perder em qualquer distração. E foi ali, naquele sussurro, que Deus estava. Ao ouvi-lo, Elias soube na hora que era o Senhor. Ele cobriu o rosto com a capa, num gesto de reverência, e saiu para ouvir as instruções que mudaria a sua vida e a história de Israel. O que essa história incrível nos ensina hoje, no nosso mundo barulhento? Ela nos mostra que muitas vezes a gente não ouve a Deus, não porque Ele está em silêncio, mas porque nós estamos fazendo muito barulho. O sussurro de Deus precisa de um receptor sintonizado na frequência da quietude. A história de Elias nos dá um mapa prático, meus irmãos, com 3 passos para aprender a ouvir essa voz mansa e delicada. O primeiro passo: encontre o seu deserto, o seu lugar secreto. Porque é na quietude que Deus vai falar com você. Elias teve que ir para o Horebe, para a caverna. Ele precisou se afastar do caos, das ameaças da pressão. Para a gente, isso não significa necessariamente ir para um deserto de verdade. Significa criar de propósito um espaço de silêncio na nossa rotina. Jesus nos deu essa mesma dica em Mateus 6, versículo 6. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Seu quarto secreto. Pode ser um canto da sua casa antes de todo mundo acordar. Pode ser seu carro com o rádio desligado por 10 minutos antes de entrar no trabalho. Pode ser uma caminhada na natureza, sem fone de ouvido, é claro. O importante é tomar a decisão de se desconectar. Desligue o celular, feche o notebook, resista à tentação de preencher cada segundo livre com alguma coisa. Busque o silêncio. Preparar o ambiente é o primeiro passo para dizer a Deus: fala, Senhor, estou pronto para ouvir. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Segundo passo, acalme a tempestade interior. Depois que você silencia o mundo de fora, o desafio é silenciar o mundo
de dentro, a tempestade de pensamentos, preocupações e medos. Elias estava no meio de uma tempestade emocional. E Deus não falou com ele até que o vento, o terremoto e o fogo, que talvez fossem símbolos da sua própria bagunça interna, passassem. É aqui que a oração silenciosa se torna uma ferramenta poderosa. Lembre-se de Ana, em 1 Samuel. Ela estava tão angustiada que orava no templo só mexendo com os lábios, sem som nenhum. O sacerdote Eli achou que ela estava bêbada. Mas Deus ouviu o grito silencioso da alma dela e lhe deu um filho, Samuel. A oração dela foi um derramar sincero do coração, sem precisar de palavras. Acalmar a tempestade interior não é sobre esvaziar a mente, mas sobre enchê-la com confiança. Pensar em Deus é entregar cada pensamento ansioso a Deus. É praticar o que 2 Coríntios 10:5 diz, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Comece respirando fundo, em silêncio. Confesse seus medos, suas falhas. Entregue o controle a Deus. Essa prática de silenciar a alma é o que nos permite orar sem cessar, como Paulo nos ensina, mantendo um canal aberto e silencioso com o Pai o dia todo. Terceiro passo, aprenda a escutar ativamente com a palavra, com a Bíblia ao seu lado. O silêncio não é o objetivo final. Ele é o ambiente que Deus prepara para a gente poder ouvir com clareza. E essa escuta ativa no reino espiritual está totalmente ligada à palavra de Deus. O Salmo 46:10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A quietude nos leva ao conhecimento. E o conhecimento de Deus está onde? Na sua palavra, na Bíblia Sagrada. O silêncio cria o espaço para a gente meditar nas Escrituras. Não só ler por ler. Quando você silencia as outras vozes, a voz da palavra fica mais alta, mais clara. O Espírito Santo usa esses momentos para iluminar passagens, trazer convicção, dar direção. Qualquer revelação ou sentimento que a gente tem no silêncio precisa ser testado e confirmado pela Bíblia. Deus não se contradiz. A voz mansa e delicada que falou com Elias sempre vai estar em perfeita harmonia com a palavra escrita que ele nos deixou. Então, quando você for para o seu tempo de silêncio, isso é fundamental. Leve a Bíblia com você. Leia uma passagem e depois fique quieto, pedindo que Deus fale ao seu coração através da palavra, através da Bíblia. Isso é escuta ativa, é esperar com o coração aberto e a mente firmada na verdade, pronto para obedecer, assim como Elias saiu da caverna e obedeceu. E para concluir a nossa mensagem de hoje, o silêncio de Deus não é rejeição, é um convite. É um chamado para sairmos do barulho do mundo e entrarmos na intimidade do sussurro. Elias encontrou sua direção na quietude, não no espetáculo. Ana teve sua oração respondida no silêncio do seu coração. Jesus nos ensinou a buscar o Pai no secreto. A oração silenciosa pode, de verdade, transformar sua vida. Ela te ensina a depender menos dos seus sentimentos e mais da fidelidade de Deus. Ela acalma sua ansiedade e fortalece sua fé. Ela transforma o silêncio, que antes era um lugar de medo, em um lugar de encontro, como Jesus nos ensinou a falar com Deus no secreto. A oração secreta é tão importante na nossa vida diária. Entender tudo isso nos fortalece na caminhada. Você passa a ter uma real convicção de que não está sozinho. No silêncio, na oração sincera, na leitura da palavra, você começa a ouvir a voz de Deus. Não tenha dúvida que no seu momento de quietude, longe do barulho, Deus fala com você. Quantas vezes em que buscamos a voz de Deus nos lugares errados, no barulho, na agitação, quando o Senhor está nos esperando no silêncio. Peça a Deus, na oração sincera, para Ele aquietar seu coração, silenciar a tempestade de ansiedade e medo dentro de você.
que Ele nos dê a disciplina para encontrar nosso lugar secreto, para falar com Ele todos os dias. Que possamos ouvir o sussurro dEle, a sua voz mansa e delicada. Que no silêncio a gente possa encontrar a paz, a direção e, acima de tudo, a presença de Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração, essa mensagem falou com você, então não aguarde só para você. Tem tanta gente por aí se sentindo sozinha, achando que Deus não ouve. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que precisa ouvir, que não está sozinho e que o silêncio pode ser a mais bela das revelações. E se você assume o compromisso de buscar a Deus no silêncio, deixa um amém aqui nos comentários e vamos criar uma comunidade de pessoas que estão aprendendo a ouvir o sussurro de Deus. E claro, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para receber mais mensagens que fortalecem a sua fé. Amados, que a paz de Deus, que vai muito além do nosso entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Deus o abençoe poderosamente até o nosso próximo encontro aqui no canal, se assim for da vontade de Deus. Amém?